Abra a sua Bíblia, Isaías capítulo de número 41, nós faremos a leitura do verso 8 ao verso de número 13. E diz assim o texto sagrado: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. O livro do profeta Isaías é particularmente o meu profeta predileto do Antigo Testamento, né? Isaías, ele é um profeta messiânico. Ele viveu mais ou menos por volta do século 7 antes de Cristo, ou seja, Isaías está aqui tratando a respeito de Jesus, e ele vai escrever 700 anos antes do nascimento de Cristo. E se você já leu Isaías capítulo 53, parece que os dois são contemporâneos. Parece que até Isaías viveu depois de Cristo, porque a narrativa é absolutamente igual. Alguns críticos vão pegar e vão dizer: não, Isaías foi escrito depois da morte de Cristo. Qual que é o problema? O problema são os manuscritos de Qumran, né? Que datam de alguns séculos antes de Jesus, e eles já narravam a respeito de Jesus, né? Isaías chega a profetizar no capítulo 44, ele vai falar a respeito da libertação do povo de Israel. Isaías está profetizando no momento em que a Babilônia estava no seu auge. Ele está aqui por volta do ano 720 e pouco, 730. Provavelmente Isaías viu a última leva de cativos para o Império Babilônico. 150, 200 anos antes do rei Ciro nascer, no capítulo 44, Isaías profetiza a respeito de Ciro e dá o nome dele, e chama de o libertador, né? Ou seja, Isaías, ela trata a respeito da libertação do povo. Há uma curiosidade muito interessante no livro do profeta Isaías. Você pode pegar a Bíblia e o livro do profeta Isaías e você vai ver similaridades. A Bíblia tem 66 livros. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, né? Se você olhar, os 39 primeiros livros do profeta Isaías tratam das sentenças de juízo e advertência de Deus. É exatamente tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Quando você chega no capítulo 40, ou seja, o Antigo Testamento tem 39 livros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías tratam de tudo a respeito do Antigo Testamento. A sentença de Deus, o juízo de Deus, a injustiça social do povo, a idolatria, os rituais, o povo ignorando Deus. Quando você chega no capítulo 40,
que são os 27 últimos livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Os 27 últimos livros do livro do profeta Isaías vêm falar a respeito de consolo. Se você ler o capítulo 40, você vai ver nele João Batista. Porque Deus está anunciando o início do consolo do povo, o início dessa nova era. O capítulo 41, Deus está aqui trazendo a promessa de que vai salvar o seu povo. E por que eu gosto do profeta Isaías? Porque Isaías está profetizando neste momento, aonde Deus havia, os 39 capítulos anteriores, Deus estava trazendo juízo e dizendo: vocês serão levados escravos, vocês serão feitos escravos, vocês serão derrotados, vocês serão destruídos, por causa eu estou trazendo juízo sobre vocês. Deus, até o capítulo 39, Deus está mostrando para o povo que os seus rituais religiosos são absolutamente vazios, porque eles tinham uma religiosidade, mas ignoravam a Deus. E agora, o povo vendo, as nações do norte já haviam sido levadas escravas pela Assíria. A Babilônia agora crescia, já estava às portas de Jerusalém, o povo sendo levado cativo, não havia muita saída, e agora o povo está com medo. Afinal de contas, tudo aquilo que Deus estava dizendo que faria, estava acontecendo. E a religiosidade do povo, eles percebiam que já não sustentava. No Antigo Testamento há um momento em que eles estão ali todos vendo o que vai acontecer, e eles então olhavam para o templo e ficavam só clamando: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E Deus está dizendo para eles: olha, o templo não vai sustentar vocês. Você quer ver? Algumas pessoas que às vezes estão na igreja, se acostumaram com a igreja, têm uma vida, às vezes, religiosa, e aparentemente está tudo certo. Elas frequentam a igreja, elas participam do culto, elas de vez em quando dão uma oferta, dão uma outra oferta, e elas acham que como papai é crente, vovô é crente, eu já sou a terceira, a quarta geração de presbiteriano reformado, eu consigo traçar a minha linha genealógica até John Knox. E se sustenta nisso. E acha que porque o nome está escrito no hall de membros da igreja, isso lhes basta. E é o que o profeta Isaías está mostrando. Não, isso não basta. Isso não te sustenta, Por isso que há um confronto. Se você perceber o capítulo 41, Deus está prometendo salvar o povo, mas antes, Deus está chamando o povo para um tempo de juízo. E isso atemoriza, isso traz medo, E nós vivemos num mundo que está assim. Nós vivemos num mundo de incerteza e de medo, Veja só, há poucos dias atrás foi anunciada a paz em Israel. Ontem já houve novamente foguetes estourando, mísseis sendo lançados. E aí, se você gosta de escatologia, igual o nosso Ed Júnior, você já está ali, guerras, rumores de guerras, uma falsa paz. Será que está chegando o momento do juízo? Será que está chegando o momento da grande execução, do juízo final? Será que Jesus está voltando? Para agora, para já? E isso vai trazendo incertezas, isso vai trazendo inseguranças. A sensação de desamparo às vezes é real. E muitas das vezes nós queremos buscar segurança numa série de coisas. Era o que acontecia com Israel. Eles queriam se sentir seguros, mas eles se seguravam numa série
de ídolos, porque eles não estavam se segurando no verdadeiro Deus. O livro do profeta Isaías, como eu disse, especialmente a partir do capítulo 40, é um bálsamo de consolação para o povo. Até o capítulo 39 é juízo de Deus, e agora Deus está trazendo consolo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês vão enfrentar o exílio, vocês irão enfrentar a opressão, mas eu quero que vocês saibam que assim que o juízo passar sobre vocês, eu vou julgar as nações opressoras, né? Eu quero reafirmar a esperança de vocês. E Deus então vai mostrar a sua soberania. Isaías 41, do verso 1 ao 13, Deus está convocando as nações para um tribunal. E o objetivo não é condenar o seu povo de Israel. O objetivo é demonstrar a incomparável majestade de Deus. E para ele mostrar: eu estou no controle. Basicamente, o que o profeta está dizendo é: tenha coragem. Você vai passar pelo vale, você vai enfrentar tribulação, mas tenha coragem. O teu Deus é maior do que tudo isso. O medo, meus queridos, talvez seja a moeda mais forte da nossa era. Talvez o medo seja aquilo que verdadeiramente pode nos afastar da presença de Deus. A nossa sociedade, ela, por um lado, alcançou o auge tecnológico, mas ela nunca esteve tão ansiosa. Os nossos jovens, eles não sabem mais o que é proatividade. Eles estão buscando nos recursos tecnológicos as respostas. Há um artigo que tem preocupado muitos terapeutas, é porque as pessoas agora adotaram a inteligência artificial como seu psicólogo de plantão. E eles ali vão desabafando. Só que eles se esquecem de que toda inteligência artificial, toda ela, você pode escolher a que você quiser, ela é programada para elevar o teu espírito, nunca para te confrontar. Você faz as perguntas mais toscas, mais bobas, e normalmente como é que ele te responde? Muito boa essa pergunta, né? E você sabe que a pergunta é vazia. Aí você argumenta, e argumenta de forma tola, e ele pega e fala assim, ó, bem pensado, mas, percebe, né? Quer massagear o teu ego. E é por conta disso que a nossa sociedade, ela tem medo. Tem medo do futuro, medo da perda, medo do fracasso, medo de não ser suficiente, medo da doença, medo da morte, né? E isso vai fazendo com que, ao invés de nós nos colocarmos debaixo da poderosa mão do Senhor, nós queremos construir ídolos. Nós queremos construir alguma coisa que nos sustente. E ao longo da história da humanidade, sempre que o medo se instalou, o homem correu para construir um Deus, né? Um Deus que ele pudesse controlar, né? Um Deus que ele pudesse pregar na parede, e que ele pudesse olhar, né? Que ele tivesse ali algum sustento, e que te desse alguma esperança. Hoje, nós não estamos fundindo mais bezerros de ouro, mas nós estamos construindo ídolos conceituais. E nós vamos nos sustentando nesses ídolos, né? E a busca incessante por esses ídolos tem levado o povo a se afastar de Deus. E o juízo começa pela casa do Senhor. Dá uma olhada. Vocês já viram como que hoje virou moda, né, as pessoas fazerem debates teológicos na internet? E cada um vive do seu próprio corte, né? Ele vai lá, ele faz um debate teológico sobre um assunto qualquer,
Aí ele pega a resposta dele, que ele acha que é a melhor, corta a resposta dele e posta lá na sua página como assim: olha, eu venci o debate, né? O outro ficou sem resposta. Aí o outro pega o mesmo debate, pega uma outra resposta, faz um corte diferente e posta do outro lado. O melhor fui eu, né? Ídolos. Cada um quer sustentar no seu próprio ídolo, né? Mas há uma voz que vai ecoar através dos séculos. Há uma voz que ela se levanta no meio da turbulência, que diante da ameaça do cativeiro, e ela vai confrontar todo e qualquer medo. É a voz do Supremo Juiz. É aquele que confronta todos os ídolos. É aquele diante de quem nós somos obrigados a nos calar. É o Deus Todo-Poderoso. O profeta Isaías, no meio do caos, ele traz esse confronto final. Ele mostra a tolice da idolatria. E ele confronta esta idolatria com Deus vivo Todo-Poderoso. Não temas. Não temas. Porque vocês têm razões para vencer o medo. Vocês têm razões, vocês têm fundamentos que vão levar vocês a derrubar os seus próprios ídolos. E aí, o primeiro ponto que Isaías nos ensina é que Deus é o único soberano, o controlador absoluto de toda a história. E ele mostra isso no verso 1 ao verso 4, mostrando: é Deus quem convoca as nações. O que estava acontecendo com o povo? Até aqui eles estavam se sustentando nos seus ídolos. Até aqui cada um estava tomando conta daquilo que era seu e achava que isso lhe era suficiente, né? Mas agora há um cenário, é um tribunal divino. Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas, estabelece o curso dos eventos. E ele então começa a convocar as nações. Acompanha comigo aí, olha o versículo 1. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem: vamos nos reunir para julgamento. Deus agora, essas ilhas aqui são todas as nações, inclusive o povo de Israel. Deus agora chega diante deles e fala: daqui adiante vocês fiquem em silêncio. Agora sou eu que estou dizendo para vocês: se acheguem, vamos julgar. Agora, como soberano, como supremo juiz, eu me assento no meu trono, né? E a partir daqui Deus começa a fazer algumas perguntas. São perguntas retóricas, são perguntas que só Deus pode responder. Olha lá, quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. O que Deus está dizendo? Agora sou eu. Os ídolos de vocês não são capazes de fazer surgir nada, né? Eu é que estou entregando as nações, eu é que crio reis, eu que estabeleço reis, eles têm que se submeter a mim. Eu, com a minha espada, eu posso transformar, eu posso espalhar. A resposta de Deus a estas perguntas, e ele vai seguindo, se você olhar o versículo 3, ele vai dizer que ele os persegue, avança com segurança por um caminho que eles nunca haviam passado. É Deus que coordena. Mas olha como que ele responde às perguntas que ele mesmo fez. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos. Eu mesmo.
Deus estabelece, né? Deus aqui, Ele convoca as nações e Ele se apresenta como o juiz universal. Ele agora se coloca no seu alto e sublime trono e Ele diz: o juízo é meu. O ponto final da história sou eu que coloco. Todas as vírgulas no decorrer da história estão debaixo do meu controle. A autoridade para convocar as nações é minha. As perguntas que eu faço, sou eu que tenho a resposta. E isso precisa nos constranger. Quando nós sabemos que seremos convocados por Deus, que seremos colocados diante do trono do Todo-Poderoso, quando com as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos temores, quando tudo aquilo que nos aflige, quando as questões estão fora do nosso controle, quando tudo está acontecendo e parece que o céu se tornou de bronze, quando não há mais respostas para as perguntas que abalam o nosso coração, Deus, o Todo-Poderoso, é o único que tem autoridade para proferir o juízo. Ele é o único que orquestra os eventos da história para poder conduzir até o ponto que Ele realmente quer. E é aqui que nós entendemos o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel é: a idolatria de vocês colocou vocês diante desse tribunal, mas eu vou levar vocês para o cativeiro, porque vocês são meu povo. Eu vou executar juízo sobre vocês, mas eu vou tirar vocês de lá. Eu estou no controle da história. Eu vou quebrar tua perninha, Israel, para que você possa aprender que não caminha com as suas próprias pernas. Eu agora vou consolar o meu povo, mas eu estou usando a vara, eu estou usando o cajado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? E para este povo que estava exilado, que estava sendo levado para o cativeiro, qual que era a tentação deles? Deus realmente nos abandonou. Deus desistiu de nós, né? Ou talvez Deus perdeu o controle. Talvez os deuses das nações são mais poderosos. Isaías vai enfatizar aqui a soberania incomparável de Deus, né? O que Isaías vai nos mostrar é que Deus está sempre no controle do curso da história. Deus não perdeu o curso da história. Às vezes, quando as coisas estão indo de mal a pior, do nosso ponto de vista, na realidade é Deus nos levando de volta para o nosso curso, né? O que Deus queria era que o povo compreendesse que Ele era o único e verdadeiro Deus, que somente Ele poderia intervir na história. De vez em quando eu tenho o costume de usar uma frase nas reuniões de oração, quando eu digo: a oração move a mão que move o mundo. Porque somente Deus tem o poder de mudar o curso da história. E Ele não vai fazer isso ao nosso bel prazer. Deus não vai estabelecer o curso da história para alegrar o meu ou o seu coração. Deus vai estabelecer o curso da história para que o nome dele seja exaltado, glorificado, para que o seu propósito prevaleça, né? Ou seja, Deus não apenas planeja, Ele também executa cada etapa da história. Ele usa os impérios como peças no seu tabuleiro, tudo para cumprir os seus propósitos eternos. Foi Deus que levantou Nabucodonosor. E é Ele que está dizendo, Ele vai chegar e falar assim: olha, Ciro, meu servo. Porque Ciro, mesmo sem ser crente, será servo de Deus, no sentido de que será usado por Deus para poder derrotar a Babilônia, para libertar o povo, para mandar o povo de volta, para poder permitir que o povo reconstrua o templo.
Há uma frase atribuída a Lutero, né, quando ele diz que até o diabo é o diabo de Deus. Às vezes, debaixo da permissão de Deus, até o diabo é usado para nos afligir, para que nós possamos retomar o curso da história. Lembra do apóstolo Paulo? Quando está instruindo a igreja de Corinto a disciplinar um determinado membro. E ele então, Paulo vai dizer lá exatamente o seguinte: entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Deus usa. E é por isso então que nós precisamos olhar para esse Deus Todo-Poderoso, nos rendermos ao controle dele da história, para que a intervenção dele possa nos conduzir para a promessa. Nós não podemos aqui termos receio de nos submetermos ao controle de Deus. Deus às vezes vai nos levar por caminhos que às vezes nos parecerão muito difíceis. Mas o objetivo dele é que nós sejamos fortalecidos, para que ao final da prova nós sejamos aprovados, para que ao final do tempo de tribulação nós tenhamos mais força para enfrentar as próximas etapas. O que nós precisamos entender aqui é que esta idolatria, ela é frágil. Quando nós queremos simplesmente nos submetermos à idolatria, quando nós queremos construir os nossos ídolos, eles não se sustentam. E é por isso então que nós precisamos olhar para esse Deus soberano que controla a história. A partir do verso de número 5, Isaías vai dizer e vai mostrar a reação das nações diante do poder de Deus. Olha lá, a partir do verso 5: os países do mar viram isso e temeram, os confins da terra tremeram, eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos, para que não oscile. A idolatria é vã, não se sustenta, né? As nações, elas testemunham o poder de Deus e reagem com medo. Elas têm o que temer, o povo de Deus não, né? Elas, ao invés de se voltarem para o Senhor, elas que vão buscar se fortalecer nos seus próprios deuses, mas eles não se sustentam. Elas querem criar os seus ídolos, e eles não se sustentam. São ídolos que são inertes, feitos por mãos humanas, incapazes de agir, quem dirá de se sustentar? Às vezes a falta do conhecimento bíblico, às vezes a falta do conhecimento das Escrituras faz com que nós construamos nossos ídolos. Aliás, a falta do conhecimento das Escrituras faz que nós até usemos versículos fora de contexto. E aí, nesse sentido, até a palavra se torna um ídolo, né? Você já viu? Eu já vi às vezes chegar em igreja, o pessoal está se mobilizando para fazer alguma coisa, e aí tem lá um cartaz dizendo para o pessoal trazer alguma coisa, angariar a cesta básica, fazer alguma coisa, e aí eles colocam lá: um ao outro ajudou e disse ao próximo: seja forte. É idolatria. Pegou o versículo fora de contexto e está sendo usado aqui como juízo de Deus. Deus está dizendo: olha, eles estão fazendo, eles estão se ajuntando para criar ídolos, eles estão se ajuntando para fazer aquilo que não serve para nada. Mas o que acontece? Tem muita gente transformando a Bíblia numa caixinha de promessas. Abre a Bíblia e fala: Deus fala comigo, Senhor fala comigo. É um ídolo, não se sustenta, não se mantém, né? Os ídolos são fúteis.
O que Isaías está mostrando é que ele está aqui fazendo esse contraste entre o Deus vivo, que sustenta o seu povo, que está coordenando o fluxo da história, com aqueles que estão só se sustentando pelos seus próprios ídolos. A idolatria, além de ineficaz, ela é tola, né? O povo de Israel estava vivendo entre as nações idólatras, oprimidos por elas, e eles poderiam ser tentados a duvidar do poder de Deus, ou adorar essas práticas idólatras. Isaías, ele então mostra, é como se construir um castelo de cartas. Você investe tempo, você investe esforço, você investe esperança na construção, mas ele é frágil. Basta abrir a porta, entrar um vento que você não estava esperando, e o castelo desaba. E ele se desfaz, né? O ídolo é esse castelo de cartas. Não se sustenta pela força do prego, nem pela ilusão de quem o fez. É isso que Isaías está combatendo, né? Porque os ídolos, eles têm uma frágil expressão da realidade. Às vezes é algo que você olha e fala, não, isso aqui vai resolver. Mas se o ídolo for qualquer coisa que não seja o Criador, você terá medo. E o seu medo é o termômetro da sua idolatria. Qual que é o teu medo? A idolatria, meus queridos, não é um problema do passado, nem um problema de outras religiões. A idolatria, ela só mudou de forma. O paganismo moderno é a busca por segurança na criatura, ao invés do Criador. Se aqui eles estavam construindo ídolos de barro, ídolos de madeira, e achavam que estes ídolos seriam suficientes para os proteger, e Deus está mostrando a fragilidade desses ídolos. Nos nossos dias a idolatria, ela vem travestida de outras coisas. Eu não sei quais são os seus ídolos, né? Para alguns, o ídolo é a beleza. Se olha no espelho, né? E não é assim, não é nem que se acha, tem certeza, né? O tempo, como dizia Fernando Pessoa, o tempo tudo destrói, até colunas de mármore o tempo corrói, né? Não há beleza que se sustentará por longos e longos anos, né? Qual que é o teu ídolo, né? Se o teu ídolo é a beleza, você vai ter muito problema. Às vezes o ídolo é o corpo, e a pessoa faz tudo em prol do corpo, né? Mas também castelo de cartas. Qual que é o teu ídolo? Dinheiro? Tem gente que passa a vida guardando, juntando dinheiro para o dia do amanhã. Mas o dia do amanhã pode ser tarde demais para recuperar a sua família. O dia do amanhã pode ser tarde demais para você caminhar junto com seus filhos. O dia do amanhã pode ser o momento em que você agora vai ter que usar o dinheiro que você teve tanto como ídolo, para agora cuidar da sua saúde. Qual que é o teu ídolo? Né? O emprego. Há pessoas que se dedicam para o emprego de tal forma que elas até negligenciam a vida com Deus, né? Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, hora extra, feriado. Por quê? Porque é o meu emprego, eu preciso do meu emprego. E você precisa de trabalhar, você precisa do seu emprego, mas o teu sustento não vem dele. Não é ele que te estabelece, né? Outros fazem do conhecimento, dos títulos, né, do cônjuge, dos filhos, né? Tudo isso são ídolos modernos e não se sustentam.
E nós ficamos ali, batendo um preguinho aqui, outro ali, para sustentar o castelo de cartas dos nossos ídolos, e eles ruirão. É o que Isaías está mostrando. Ele vai dizer, não, essa ajuda não adianta. Não adianta você aqui falar assim, olha, seja forte, a fortaleza não está no seu projeto de ídolo. Examine a sua agenda, meus queridos. Como é que está a sua agenda? As suas preocupações, o seu orçamento. Aonde você está investindo as suas emoções. E isso vai me mostrar aonde está o teu ídolo. Deixa eu abrir um parênteses. Estou aqui saindo do texto. Se o teu orçamento você está gastando mais com saídas com a família, mais com almoço, mais com jantares, do que com o reino de Deus, cuidado com o teu ídolo. Tem gente que, no final do mês, o orçamento dele tem muito mais despesa com prazeres e diversões, e isso tem que estar no teu orçamento, você não deve deixar isso fora do teu orçamento. Mas se você está gastando, se você está investindo muito mais nisso do que em oferta missionária, eu não estou nem falando de dízimo, né? Então você precisa rever os teus ídolos. Você precisa ver aonde você está gastando o seu dia. Examine a sua agenda, né? Porque é ali que está o seu ídolo, né? E para a gente poder desmantelar isso, para a gente poder derrubar esse castelo de cartas, a gente tem que substituir a mentira pela verdade. E a verdade, meus queridos, é que somente Deus é digno de confiança absoluta. Somente o Senhor rejeite a autonomia da razão. A fé transcende a razão, muito embora a razão também mantenha a fé. Mesmo que a fé seja racional, e a fé é racional, há certos elementos, há certas questões que a fé vai além da razão. E nós cremos, e nós temos fé, né? Então nós precisamos submeter a nossa vida, cada área da nossa vida, à soberania de Cristo. E quando nós compreendemos isso, quando nós olhamos tudo isso, quando nós percebemos a fragilidade da idolatria e a soberania de Deus, quando nós construímos tudo isso, aí vem a aplicação para o tempo de Isaías e para nós. Aí vem o texto que nós lemos. Aí nós retomamos Isaías do verso 8 ao 13. E ele então olha agora para a nação de Israel e fala: vocês não precisam ter medo. Os ídolos são frágeis, eu sou soberano. E Deus agora vai dar 5 razões para que Israel não tenha medo. Vocês serão levados cativos, sim, mas não se firmem nos seus ídolos. O cativeiro de vocês, o tempo que vocês estarão no cativeiro, faz parte do meu controle, para que vocês retomem o curso da história que eu tenho para vocês, para que a minha história se complete. Deus está agora substituindo a idolatria deles por sua própria soberania. E aí agora então ele nos dá as razões para nós não temermos, né? E a primeira razão é que você foi escolhido. Você não foi rejeitado. Deus te escolheu. No versículo 8, ele fala: olha, Israel, meu servo. Tira o nome aqui de Israel, coloca o teu. Mas você, Henrique, meu servo. Você, Ramon, a quem escolhi.
Foi Ele. Foi Deus que nos escolheu. Então eu não tenho por que temer, né? Ele não me rejeitou. Ele, o Criador do universo, olhou para mim e disse: eu te escolhi para ser meu filho. Você não é filho de chocadeira. Você é meu filho. Foi eu que te escolhi, né? Você é herdeiro das minhas promessas. Meu querido, você não tem razões para temer. Há um Deus que está sobre você. Ele está no controle da tua vida. Ele está acima da sua vida. Foi Ele que te escolheu. Então não há motivos para temer quando nós temos a certeza que Deus nos chamou, que Ele nos escolheu, que Ele pagou o preço. Ele nos amou e amou de tal maneira que Ele pagou o preço dos meus pecados naquela cruz. Em Cristo nós fomos salvos. Em Cristo nós fomos redimidos. Em Cristo nós fomos escolhidos, lavados, remidos, preparados, destinados para a glória eterna. Não temas. Fui eu que te escolhi. E ele então continua, né? Porque a Bíblia ainda vai dizer que ele vai estar constantemente junto conosco. Olha o versículo 10. Sim, eu te ajudo. Se Deus vai me ajudar, quer dizer que Ele não vai fazer no meu lugar. Lembra quando Lázaro estava morto, colocado na sepultura 4 dias, e Jesus chega diante daquela sepultura, a pedra, qualquer comedor de arroz com feijão tirava. Qualquer pecador tirava aquela pedra. Então ele vira e fala: vão lá, tirem a pedra. Está no alcance de vocês. É isso que vocês têm que fazer. Façam aquilo que está no seu alcance. Mas o morto, de 4 dias na sepultura, aí agora é só com Deus. O que era mais fácil? Falar: pedra, sai do lugar? Ou Lázaro, vem para fora? Percebem? Deus está dizendo aqui: eu te ajudo. Então Ele não vai fazer no teu lugar. Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Mas você tem que depender dEle. Você tem que abrir os seus olhos espirituais e entender que Deus, que é aquele que está contigo, é imensamente maior do que aqueles que estão contra ti. Pois você lê lá, 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17, quando Eliseu e o servo, cercados pelo exército, Eliseu vira para o servo e fala: fica com medo não, né? Porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí Eliseu ora e fala: Senhor, abre a vista do servo. Quando ele abriu os olhos, ele viu o exército de Deus ao redor. Pela fé você pode enxergar. Deus é o teu ajudador. Ele é o auxílio prático na tua jornada, né? E Ele vai além. Ele ainda vai dizer: Ele é a fonte da tua força, né? Ele te escolheu. Ele promete que estará constantemente com você, né? E Ele ainda vai dizer para você, né? Eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. A nossa força, ela vem do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. É Deus que nos fortalece. Não fica com medo. Eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças. Nós temos um Deus que está acima de nós. Nós temos um Deus que é presença constante. Ele está ao nosso lado. Mas agora, o profeta ainda nos fala: nós temos um Deus que está dentro de nós. Deus te cerca por cima, Deus te cerca ao teu lado,
Deus te enche, Deus te preenche, Ele está dentro de você, né? Então você não tem por que temer. Há um Deus que está dentro de você. É promessa. Jesus Cristo disse que Ele viria e faria morada em nós. Você é templo do Espírito Santo. Entenda, você, diante de Deus, tem mais privilégios do que os profetas do Antigo Testamento. Nenhum deles foi morada do Altíssimo. Davi não teve Deus habitando dentro dele. Isaías não tinha Deus habitando dentro dele. Você tem este privilégio, porque Cristo te deu um Consolador eterno. Ele trouxe o Espírito Santo para habitar dentro de você. Então você não tem por que temer. Você foi escolhido, Deus está ao teu lado, Deus está dentro de você. E Ele ainda diz mais, Ele te promete que vai te auxiliar de forma prática na jornada. Olha lá, a Bíblia diz assim, ó, a parte C do verso 10: sim, eu te ajudo. Deus vai te ajudar, né? Como eu já disse, Ele vai estar junto com você. Ele não vai fazer por você, Ele vai te ajudar na jornada, né? E finalmente, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Deus promete que vai te sustentar. Ele não está apenas ao seu lado, Ele não está apenas dentro de você, Ele não está apenas acima de você, Ele não está só ao seu redor. A palavra de Deus te garante que é Ele que vai te sustentar. Não há razões para temer. Eu não sei qual a tribulação que você está passando. Eu não sei qual é o vale, qual o deserto que você está enfrentando. Mas eu sei, né, que aqueles que estão envergonhados e humilhados, né, que aqueles que têm enfrentado lutas, Deus vai reduzir a pó os seus inimigos. Deus vai lançar por terra todos aqueles que estão te enfrentando. Todos os teus problemas serão reduzidos a nada. Verso 12, o profeta Isaías ainda diz: você vai procurar aqueles que lutam contra você. Você vai olhar, cadê os teus problemas? Você não os achará. Na pior de todas as hipóteses, depois que Jesus voltar, você não vai ter nem lembrança. Você não vai nem se recordar das suas lutas, das suas dores, dos seus temores, dos seus enfrentamentos, do seu luto, do seu choro, né? E aí Isaías conclui maravilhosamente no verso 13: porque eu, o Senhor, o seu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não tenha medo. Não tenha medo. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso, que vou te ajudar. Lembra do apóstolo Paulo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que nós vamos vencer nossos medos? Abraçar o arrependimento, transferir a nossa confiança ao Senhor, viver o descanso soberano que só Deus pode nos oferecer. E aí você pode então dizer: eu não temerei. Quero convidar o Ministério de Música